Quanto é que sua empresa precisa vender para pagar todas as suas contas e não gerar nem prejuízo e também nem ter lucro? Hoje a gente vai falar sobre ponto de equilíbrio. Eu sou George Oliveira, sou seu professor de finanças empresariais aqui da Algolucro. Me acompanhe aqui até o final desse vídeo. Mas antes eu quero deixar um recado aqui para vocês. Quando a gente fala de finanças empresariais, um dos temas mais importantes é a gestão do fluxo de caixa. Como eu já falei antes para vocês, uma empresa pode passar um bom tempo sem lucro, mas não sem caixa. Foi justamente pensando nisso que eu criei o curso Empresas com Dinheiro, Gestão do Fluxo de Caixa. Nele eu ensino todas as ferramentas que você vai precisar para fazer uma correta gestão do dinheiro da sua empresa. Além de todo o conteúdo, você vai receber gratuitamente uma planilha completa para você fazer toda a gestão do seu fluxo de caixa. Nela você vai conseguir gerenciar o seu contas a receber, o seu contas a pagar, vai ter um relatório do seu fluxo de caixa, de todas as entradas e saídas e ainda um dashboard completo com todos os relatórios necessários para você tomar as melhores decisões para o seu negócio. Para saber de mais informações, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre ponto de equilíbrio. Primeiro você precisa entender o que é isso, o que é ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é justamente o quanto sua empresa precisa vender, faturar, para pagar todas as suas contas. É mais ou menos como nas finanças pessoais, né? Quanto é que eu preciso ganhar para pagar tudo. Só que diferente das finanças pessoais, existem alguns detalhes mais, vamos dizer assim, não vou dizer mais difíceis, mas algo que requer mais atenção aqui na parte de finanças empresariais. Porque normalmente nas finanças empresariais a gente tem os custos fixos e tem as despesas fixas, né? Na verdade, vou tratar dessa forma, que algumas pessoas preferem dessa forma, né? Trabalhar com despesas e não custo, que na verdade custo seria ligado ao produto, né? Então seria realmente despesas fixas. Então, existem as despesas fixas e existem os custos variáveis. Vou colocar tudo despesa para não embananar a sua cabeça agora. Despesas fixas e despesas variáveis. Então, tem aquelas despesas que elas não variam e tem as despesas variáveis, mas eu vou explicar isso aqui na tela do computador. Mas o que eu quero que você entenda agora é ponto de equilíbrio, é o que a sua empresa precisa vender para pagar todas as suas contas e não ter nenhum prejuízo. Jorge, mas por que isso é importante? Para que você defina as metas da sua empresa, você precisa saber alguns indicadores financeiros. Os indicadores financeiros, pessoal, eles vão dar suporte para a tomada de decisão dentro da empresa. Então, como é que você vai chegar para o seu setor comercial e dizer, eu quero que você venda tanto, se você não sabe o mínimo que sua empresa precisa vender para pagar todas as suas contas? Então, é um indicador extremamente importante na gestão diária, ali na gestão do dia a dia do seu negócio. Você precisa saber, minha empresa precisa faturar pelo menos isso para pagar tudo. Se eu vender abaixo, eu estou tendo prejuízo. Acima, eu já vou ter algum resultado. Então, eu vou ensinar aqui na prática, na tela aqui do computador, como é que a gente faz esse cálculo. Vamos lá. Antes, pessoal, deixa eu fazer um desenho aqui bem rápido. Não sou muito bom em desenho, mas deixa eu tentar aqui fazer aqui para vocês. Opa, já errei aqui. Vamos lá. Vou desenhar aqui, vou tentar desenhar um gráfico. Já saiu torto aqui. Vamos dizer isso aqui. Essa coluna aqui seja os seus custos fixos, certo? Custos fixos. Vamos dizer que sua empresa tenha custos fixos na ordem de 50 mil. Deixa eu só mudar aqui. Pronto, 50 mil custos fixos, tá? Sua empresa tem 50 mil de custos fixos. O que é isso? Água, energia, aluguel, salários, toda aquela despesa que ocorre mês a mês. Eu vou até mudar novamente isso aqui, né? Eu tenho mania de colocar custos, mas eu vou colocar despesas fixas para não embananar a sua cabeça, certo? Vamos tratar com despesas, certo? Despesas fixas. O que são essas despesas fixas? Despesa fixa, pessoal, é aquela que ocorre independentemente da venda. Vendeu ou não, a empresa tem que pagar aquela despesa. Salário do funcionário, aluguel, energia, água, internet, enfim. São várias despesas que elas ocorrem independentemente da venda. Vendeu ou não vendeu, entrou ou não entrou dinheiro na empresa, ela tem que pagar. E se você não pagar, você está fazendo uma dívida, né? Você vai ter que pagar em algum momento de toda forma, certo? Vamos dizer que seja na ordem de 50 mil. Vamos colocar aqui um exemplo como se fosse uma empresa de comércio. O exemplo, a lógica se aplica a qualquer tipo de negócio, seja de serviço, seja de indústria, mas para facilitar o nosso entendimento aqui, vamos dizer que você tem uma empresa de comércio. Como é que funciona a empresa de comércio? Você compra e vende a mercadoria e você tem uma margem bruta. Olha só, eu vou explicar isso aqui.
ou lucro bruto. Lucro bruto. Eu vou explicar isso aqui. Toda vez que você vende uma mercadoria, antes você vai ter que comprar aquela mercadoria, né? Você compra uma mercadoria do seu fornecedor, coloca um preço mais alto do que você comprou e aquela diferença é sua margem bruta, não é seu lucro líquido. Tem muita gente que confunde isso. Minha margem de lucro. Margem de lucro bruta, tá? Não é líquida. Por que não é líquida? Porque esse resultado que você vai obter da sua margem vai servir primeiro para pagar as suas despesas. Vamos colocar aqui na tela para que fique mais fácil. Deixa eu só copiar a mesma formatação aqui só para... Vamos dizer que a gente tinha comprado mercadorias na ordem de R$20, certo? Comprou mercadoria por R$20, vendeu por 60, vamos dizer. Quanto é que foi sua margem? Os 60 menos 20. Olha só. Só para você entender, só para que a gente entenda. Deixa eu só colocar isso aqui centralizado. Olha só. Você comprou mercadoria, você comprou a R$20, certo? Você revendeu aquela mercadoria a 60. Quanto é que você está ganhando aqui em cada mercadoria? Você está ganhando R$40, ou seja, toda vez que você compra e vende, compra e vende, compra e vende, está ganhando R$40, certo? Comprou e vendeu, 40. Comprou e vendeu, mais 40. Esses 40 aqui, eles vão servir para pagar as despesas. Olha só, é como se você fosse juntando de 40 em 40, aqui ó, comprei e vendi, 40. Comprei e vendi novamente, mais 40. Não está igual não, né? Mas finge que tá. Comprei e vendi, mais 40. Comprei e vendi, aqui, até você chegar aqui, ó. Quando você chegar nesse ponto aqui, que você consiga vender o suficiente e ter uma margem que cubra os 50 mil, você chegou aqui no seu ponto de equilíbrio. Aqui está o seu ponto de equilíbrio. Deixa eu ver se eu consigo botar ele mais para o meio aqui. Pronto, aqui. Deu uma formatada aqui, só para ficar alinhado. Isso daqui é o seu ponto de equilíbrio, ou seja, você conseguiu vender o suficiente, ter margem bruta suficiente para pagar todas as suas despesas fixas, certo? O que você vender a mais, eu vendi mais, eu saí vendendo mais, ó, vendi mais. Então, tudo que passou aqui, isso aqui já é o seu lucro. Aqui, olha, aqui já é o seu lucro. Aqui, esse a mais que você vendeu já vai ser resultado líquido. Essa parte aqui de baixo foi só para pagar despesas, ou seja, toda essa parte aqui, ó, você estava trabalhando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, por enquanto, só para pagar despesa. Vendeu a mais do seu ponto de equilíbrio, aí já vai ter um lucro, já vai ter um resultado. Tem muito empresário, pessoal, que faz muita coisa errada. Fica aqui comigo, pega essa dica aqui. Tem muito empresário que vai entrando o dinheiro, ele já vai achando que aquilo ali é lucro. Eu comprei a 20 e revendi a 60, estou ganhando 40. Ele já acha que pode pegar aqueles 40 e já sai gastando. Já é meu lucro. Não é seu lucro. Aqueles 40 que você está ganhando, esses 40 aqui, ó, essa margem, aqui, ó, esse margem que está aqui, esses 40, vou até botar outra coisinha aqui, esses 40 dessa margem bruta aqui, ele ainda não é o seu lucro líquido. Ele só vai ser seu lucro líquido quando ele passar do seu ponto de equilíbrio. Então não ache que, vendi uma mercadoria, ganhei R$40 em cima daquela mercadoria, você não pode sair gastando, porque aquilo ali vai servir ainda para pagar as despesas. Só vai ser lucro quando você já tiver atingido aqui, ó, todas as suas despesas, tiver pago todas as suas despesas. E o que passar, aí sim vai ser seu lucro. Então, cuidado. Gestão financeira empresarial é fundamental para a sobrevivência de qualquer empresa. Eu sempre digo isso aqui. Você pode ser um vendedor, você pode trabalhar na área de vendas. Eu sou um empresário, sou dono da empresa que gosta de vender. Ótimo, maravilha, que seja assim. Mas você, vendedor, você precisa conhecer os números do seu negócio. Como é que você vai criar as metas de vendas se você não sabe qual o ponto mínimo que você precisa atingir? Então, independentemente de qual setor você vai atuar na empresa, você precisa conhecer os números do seu negócio. Isso é fundamental, é primordial, certo? Beleza, você entendeu aqui a lógica, mas vamos transformar isso aqui em números? Compra, venda e margem bruta. Jorge, você já mostrou os números aqui. Não, mas eu quero mostrar quanto de fato sua empresa precisaria vender, né? A gente mostrou aqui o ponto de equilíbrio aqui, mas como é que a gente calcula? Quanto é que seria o meu ponto de equilíbrio aqui? Quanto é que eu precisaria vender de fato?
É isso aqui que a gente vai calcular, certo? Vamos aqui então. Vamos a mesma lógica, tá? Comprou, vendeu e tem uma margem bruta. Essa margem bruta também é chamado de lucro, lucro bruto. Lucro bruto. Como eu já disse para vocês, não é líquido, não é líquido. Porque se fosse líquido, não teria mais nenhuma despesa para pagar. Vamos manter o mesmo padrão. Eu já mudei a formatação aqui. 50, 60 e sua margem bruta é 60 menos 20. Mesmo padrão, tá, pessoal? Sem nenhuma diferença. Deixa eu só centralizar isso daqui, mas não esse aqui porque está muito grande. Ok, margem bruta. Joia. Sem muito segredo. Comprei a 20, vendi. Eu gosto sempre de botar umas cores aqui só para ficar melhor para visualizar. E minha margem bruta deu 40, certo? Comprei a mercadoria a 20, vendo a 60 e minha margem bruta é de 40. O meu lucro bruto é de R$40. E quanto é que é o meu ponto de equilíbrio? Que é justamente o que a gente está precisando calcular aqui. Ah, vamos colocar aqui os custos fixos, né? Mesma coisa, tá? Puxa mais para cá um pouco. Não, deixa do mesmo jeito. Custos fixos, despesas fixas, olha só. Despesas fixas. Minhas despesas fixas são na ordem de 50 mil. E, cara, toda hora tá querendo chamar de custos, né? Mais para frente eu explico para vocês melhor qual é a diferença realmente entre custo e despesa. Mas já adiantando, como eu disse, pessoal, o custo está mais ligado ao produto em si. É o custo do produto. É tanto que quando a gente trata do CMV, é custo das mercadorias vendidas e não despesa das mercadorias vendidas, né? Mas quando a gente trata das outras despesas, principalmente administrativa, a gente bota a nomenclatura de despesa mesmo, certo? Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que a gente entenda aqui a lógica como se calcula o ponto de equilíbrio, tá? Como é que a gente vai fazer o cálculo aqui? O cálculo é muito simples. Você vai dividir as suas despesas fixas, olha, 50 mil dividido pela sua margem bruta, pela sua margem de contribuição, também é chamado de margem de contribuição, tá? Ou pelo seu lucro bruto. Olha, 50 mil dividido por 40. Despesas fixas dividido pela sua margem de contribuição, pela sua margem bruta. Deu quanto aqui? 1.250. Jorge, 1.250? Como assim? Você vai precisar vender 1.250 unidades do seu produto para atingir o seu ponto de equilíbrio. Isso dá quanto em vendas? Vendas totais. Eu quero saber em números, Jorge. Quanto é que dá em números isso aqui? É só você multiplicar, olha só. Só botar uma coisinha aqui também. Só botar uma coisinha. Olha só, vendas totais. Quanto é que eu preciso vender de fato? Como é que eu vou chegar lá para o meu setor comercial e dizer assim, o mínimo é tanto para pagar tudo? É só multiplicar aqui, ó, 1.250 vezes 60. 60 não é seu preço de venda? O preço de venda do seu produto não é R$60? Então você precisa vender 1.250 a 60. Dá quanto? 75 mil reais. Centralizar aqui, deixa eu só botar aqui um ponto aqui. Aí, 1.250, certo? Então, quanto é que sua empresa precisa vender no mínimo para pagar todas as suas despesas? 75 mil reais. Então você já sabe que se você vender abaixo disso, você vai ter prejuízo. Acima, já vai ter um lucro. Vamos confirmar essa informação com uma DRE? Uma DRE bem simplificada. E o que é DRE? Demonstração do resultado do exercício. Se você não sabe o que é uma DRE, ou sabe, mas quer se aprofundar mais sobre o assunto, se inscreva aqui no meu canal, me acompanhe. Eu pretendo gravar muito mais conteúdo sobre finanças empresariais aqui para vocês. Como eu disse, pessoal, é um assunto fundamental para qualquer empreendedor. Todo empreendedor, independentemente do setor onde ele atua, ele precisa conhecer os números do seu negócio. Isso é fundamental, certo? Então, eu pretendo gravar muito mais conteúdo. Então, para que você não perca nenhum conteúdo, me acompanhe e se inscreva aqui no canal, tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer uma DRE bem simplificada mesmo. Receita operacional bruta ou receita bruta, certo? Aí aqui a gente tem as deduções. Eu não vou entrar no assunto agora, certo? Porque não é sobre a DRE que a gente vai falar agora. Aí tem a receita líquida, certo? Mas as deduções, o que seriam? Imposto sobre vendas, descontos incondicionais, devoluções de vendas. E a gente vai trabalhar isso, como eu disse, mais para frente, tá? Bem detalhado. Aqui a gente tem o CMV. Se você também não sabe o que é CMV, você é empresário, pretende se tornar, obrigatoriamente você precisa conhecer
sobre esse relatório aqui que trata das finanças da sua empresa. Eu esqueci de falar, pessoal, a DRE ela vai mostrar o seu lucro ou prejuízo do período. Que período? Pode ser mensal, pode ser trimestral, semestral, anual, enfim. Você escolhe o período e você puxa lá sua DRE daquele período específico que você está solicitando. Então, o mês de janeiro, quanto é que foi meu lucro? Eu tive lucro ou prejuízo? Você vai olhar onde? Na sua DRE. Então, a DRE vai mostrar lá como foi o resultado daquele período, certo? Aqui a gente tem, depois do CMV, a gente tem o famoso lucro bruto, que é justamente essa margem bruta aqui, tá? A gente tem então a receita de quanto? 75 mil reais, não foi? A receita bruta de 75 mil, não foi isso? Olha só, deixa eu só centralizar aqui. A gente está trabalhando aqui com um ponto de equilíbrio, né? Tem que vender no mínimo 75 mil. Exatamente, 75 mil, digamos que sua empresa vendeu os 75 mil. Vamos dizer que ainda não tem nada de dedução, tá? Eu vou explicar isso mais para frente. Receita líquida foi justamente os 75 mil. 75 menos 0, 75. E quanto é que é o meu CMV? O que é CMV? Custo das mercadorias vendidas. O que é isso? Para vender uma mercadoria, você tem que comprar. Comprou a quanto? Aqui, no nosso caso, a gente comprou a R$20. Então, é o custo daquela mercadoria que foi vendida. Eu vendi aquela mercadoria, mas ela teve um custo, eu tive que comprar. Então, não entra só o quanto você pagou ao fornecedor, tá? Ao fornecedor. Entra todas as despesas que você teve que realizar para adquirir a mercadoria. Entra aí frete, principalmente, né? Os fretes que você está despendendo. Então, tem uma série de particularidades que você precisa incluir aqui, tá bom? Então, todo o custo da mercadoria vendida aqui, para a gente simplificar, foi R$20. Mas não só foi uma mercadoria que eu vendi, foram quantas mercadorias? 1.250 vezes quanto? 20. Eu vou botar negativo aqui porque a gente vai diminuir, né? Ok, 25 mil. Então vai ser 75 mil menos os 25, né? Vai dar quanto? 50 mil. Aí lembra que sua empresa tem o quê? Despesas fixas na ordem de quanto? Vou botar menos aqui justamente porque a gente vai diminuir. 50 mil. Então o seu lucro, vou botar igual, lucro barra prejuízo, prejuízo foi de quanto? Foi exatamente de 0. Então aqui a gente está comprovando o quê? Que se sua empresa vender 75 mil, que é o seu ponto de equilíbrio, ela paga todas as despesas. Veja aqui, pessoal, atente para esse fato aqui, como eu disse para vocês. A gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, ó. Não achar que, estou vendendo, ganhando, já posso sair gastando de toda forma. Não pode. Olha só, se você olhar apenas para suas despesas, lembra que eu falei no início do vídeo? Se você olha só para suas despesas fixas, quanto é que eu tenho que pagar todos os meses? Independentemente de vender ou não, 50 mil. Você pode achar de forma equivocada que você só precisa faturar 50 mil. E você não pode faturar 50 mil. Você tem que faturar no mínimo 75 mil para pagar as despesas. Porque se você faturar 50 mil, só 50 mil, você vai ter um prejuízo aqui. Porque lembra, uma parte do que você está vendendo é para pagar custos fixos e a outra parte é para pagar os custos variáveis. Ou seja, tá vendo esses 60 aqui, ó? R$20 já foi para pagar a despesa variável. Aqui, ó, CMV, tá vendo? CMV. Então, essa sua margem bruta aqui de 40 é para pagar a despesa fixa. Então, você vai juntando aqui, ó, como eu disse, de 40 e 40, 40 e 40, até chegar no seu ponto de equilíbrio. Chegou no ponto de equilíbrio, massa, paguei todas as minhas despesas. Faturei a mais, vou ter meu lucro. Isso aqui é fundamental para que você estabeleça as metas de vendas da sua empresa. Você não pode estabelecer uma meta que seja abaixo do seu ponto de equilíbrio. Você tem que sempre vender a mais, na verdade, muito mais. O mínimo, na verdade, não tem que ser nem esse daqui quando você vai estabelecer as metas do seu negócio. Tem que ser muito mais. 90, 100 mil. Porque você tem que dar uma margem de segurança. Se você colocar a meta de venda aqui de 75 mil, qualquer margenzinha ali para baixo, qualquer não atingimento de meta de alguém, você vai ter prejuízo. Então, você sabendo dessa informação aqui, 75 mil, mas eu não posso estabelecer uma meta de 75. Vou ter que estabelecer aqui pelo menos 90, 100 mil reais. Pelo menos isso daqui, porque se der alguma quebra aqui, algum vendedor não conseguir atingir a meta, a gente pelo menos não está no prejuízo. Agora, imagina que você nem conhece esse número. Você, não, sou o vendedor
eu não quero saber dessa parte financeira, eu não preciso saber disso. Precisa. Você obrigatoriamente tem que saber os números da sua empresa. Eu não conheço nenhum grande empresário, nenhum grande empreendedor ou empreendedora que não saiba ler uma DRE, uma demonstração de fluxo de caixa, um balanço patrimonial, que não saiba fazer uma leitura correta dos indicadores financeiros do seu negócio. Tem muitos empreendedores que são vendedores, realmente, de fato, vêm do setor de vendas. Mas mesmo vindo do setor de vendas, muitos deles, muitos não, eu vou me arriscar aqui, todos eles conhecem os números do seu negócio. Pode perguntar. Eles sabem o que é uma DRE, sabem ler um balanço patrimonial, eles entendem os indicadores, o que é uma margem bruta, o que é uma margem líquida, quanto é que é meu markup, enfim, eles conhecem qual é o nível de endividamento da minha empresa. Então eles sabem os principais indicadores. Então você que tem um negócio, pretende ter, você obrigatoriamente tem que saber desse tipo de informação. É isso aí, pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal. Como eu disse, eu pretendo gravar muito mais conteúdo aqui sobre gestão financeira empresarial. Eu quero gravar um conteúdo que seja prático, de fato, que você consiga aplicar no dia a dia do seu negócio, tá ok? Então um forte abraço a todos, que Deus abençoe.